Questão número 5. Uma questão também que envolve um pouco de raciocínio lógico e também uma questão que fala sobre liquidez seca. Uma empresa tem um ativo circulante de 1.800.000. Então aqui eu já vou lendo o exercício e observando essas informações para fazer o registro. Então, ativo circulante que ele corresponde, 1.800.000. Já registra essa informação. E um passivo circulante de R$700. Então, passivo circulante, R$700.000. Falei R$700, né? Se fizer uma aquisição extra de mercadoria, que é o estoque, ou seja, a liquidez seca, eu ignoro o estoque. Financiada no curto prazo, ou seja, essa compra de estoque, ela vai ser adquirida por um prazo que eu tenho que pagar dentro de um ano, tá? Isso aqui é curto prazo. A importância de R$400.000. Então, R$400.000 é o estoque que eu estou adquirindo. Qual que vai ser o seu índice de liquidez seca? Nessa situação aqui, se ele está comprando um estoque, ou seja, está comprando uma mercadoria, o passivo circulante dele aumenta, o seu ativo circulante também, uma vez que a mercadoria ela entra lá no estoque, é um ativo circulante, e é uma dívida de curto prazo, que também vai entrar como um passivo circulante do outro lado. Total de investimento, total de aplicação, origem e destino. Né? Então, fecha a partida dobrada. No entanto, como ele quer saber apenas a liquidez seca, o que eu tenho que entender? Que as minhas dívidas eram R$700.000 antes de adquirir esse estoque. Como eu estou comprando esse estoque, minha dívida vai aumentar. Ela vai ser 700 mais 400, que vai ser 1.100.000. Assim como os meus ativos também vão aumentar. Os meus ativos, nesse caso aqui, era 1.800.000. Nesse caso, ele vai passar de 1.800.000 mais o valor dos meus estoques, que é 400. Então, os meus ativos também vão aumentar, os meus passivos aumentam. E como que eu faço para identificar a minha liquidez seca? Minha liquidez seca vai ser ativo circulante menos os estoques. Ou seja, quando eu faço isso, eu volto naquele ativo original, que é 1.800.000. E caso eu deseje manter essa informação na forma, diretamente 1.800.000, tudo bem, porque aqui eu já tenho essa informação, que 2.200 menos 400 já era o valor original, porque a liquidez seca ele despreza o estoque. Dividido pelo passivo circulante, que aqui ele já considera essa compra de estoque no cálculo, né? E quanto que vai dar aqui a minha liquidez seca, ou seja, a minha capacidade de honrar meus compromissos, desprezando os estoques, 1,6364, né? Eu posso colocar com duas casas, que nesse caso aqui eu deixei 4, mais tranquilo. Eu vejo que é um índice acima do que 1, essa empresa ela é solvente, os ativos são maiores que os passivos, então ignorando o estoque ainda assim eu consigo honrar meus compromissos. Então uma questão muito bacana de raciocínio lógico, em que eu tenho que lembrar que uma compra, um pouco de contabilidade, aumenta os ativos e aumenta os passivos, tá? E aí isso impacta no índice de liquidez seca, do lado principalmente do passivo. No lado do ativo talvez não vai impactar, porque nós vamos tirar justamente essa conta de estoque dos cálculos.